Então, bom dia oficialmente para o nosso grupo de líderes. Hoje, dia 17 de dezembro, a gente está aqui para combinar com vocês o nosso alinhamento desse último ano, né? E a gente vai aí trabalhar com os perfis comportamentais, dando continuidade na nossa última aula. E como a gente pediu para vocês uma tarefa, uma lição de casa, a gente vai deixar gravada essa última aula. Espero que vocês depois compartilhem com as consultoras que não estavam aqui para tentar ajudar vocês a serem mais assertivas nas abordagens, porque pela enquete, pelas pesquisas que fizemos juntas, o que a gente percebeu que vocês têm trazido alguns temas que são mais pertinentes e mais direcionados a esta parte relacional, a essa parte de autoconhecimento, muito mais do que, de fato, assuntos técnicos, né? Como vendas, iniciação. Então, a gente tem percebido uma demanda, né, que vocês estão trazendo para nós nesse dia a dia, nesse emocional. Então, a gente gostaria que vocês trouxessem mais alguns casos. A gente recebeu alguns, não foram muitos, tá? Mas a gente vai trabalhar com a nossa experiência em cima deles e vocês podem abrir o microfone se quiserem falar, podem escrever. E o que é mais importante aqui, né? A gente trouxe os cenários dos perfis clássicos que nós falamos lá na última aula, né? Que é o perfil dominante, o perfil influenciador, o perfil mais estável, equilibrado e o perfil mais analítico. Alguns nomes na literatura vão variar em torno desse tema, mas é a mesma coisa. Às vezes a gente vai chamar um influenciador de um bom comunicador, né? A gente vai chamar um estável de conforme, mas vocês entenderam isso, acredito, na revisão da última aula, que ficou gravada, que por sinal foi uma aula maravilhosa, com uma das nossas convidadas, que foi a Nacional Emiliana Alcântara. Vocês trouxeram para nós ao longo do ano também que ter convidados era algo interessante e fizemos essa análise estatística que não mudou muito a quantidade de participantes quando a gente tinha as nossas convidadas, tá? Então, esse é um ponto também que a gente precisa analisar junto com vocês. E o que ficou muito claro de tudo isso, e é o primeiro ponto que eu quero abordar aqui, que todos os perfis são maravilhosos, todos os perfis são perfis de liderança, todos os perfis são perfis de relacionamento. Foi muito bom que a Emiliana trouxe para nós semana passada muitas figuras públicas, né, em diversos perfis. Eu tinha dado anteriormente uma aula também que eu trouxe diretoras nacionais em todos os perfis. Então isso é muito importante para nós, porque o grande segredo do sucesso da liderança, já que nós estamos falando aqui para um grupo prioritariamente de líderes que está desenvolvendo pessoas, é primeiro você se conhecer, você entender como funciona o seu perfil. E isso, gente, não é uma matemática, né? A gente fala e brinca com vocês que na Mary Kay a gente tem uma matemática, porque não é uma ciência exata. A ciência de relacionamentos nunca será exata. Mas a gente tem, pelos estudos de neurociência, pelos estudos de neurocomportamento, principalmente um predomínio, que eu poderia dizer assim, de dois perfis mais clássicos, né? Que quando a gente olha para uma pessoa, quando a gente bate ali um papo de 5 a 10 minutos, é muito possível que a gente já identifique. Algumas diretoras trouxeram para mim essa questão. Isa, como que a gente identifica? E vocês, no final da aula anterior, também vocês começaram a fazer algumas perguntas. E aí eu já quero deixar claro que eu e Tati hoje não vamos fazer diagnóstico de perfis comportamentais, porque nós não temos esta habilidade, né? A gente não é uma profissional, uma psicóloga, nem uma psicanalista que vai fazer isso. Mas existem muitos indícios pela nossa experiência. E o que é mais importante é que no meio de toda essa nossa conversa, vocês mesmos captem isso. Se vocês colocarem
no Google, se vocês buscarem alguns testes, vocês vão ter muitos testes gratuitos. Eu não acho que vocês precisam pagar para fazer isso, mas é muito interessante. Quem ainda não fez, faça, né? Tem o perfil DISC, como a gente já falou, tem algumas perguntas chaves e a gente vai tentar trazer isto aqui. E o segundo objetivo nosso é, uma vez você identificada a sua personalidade, os seus perfis, que vocês consigam identificar isso no outro para que vocês possam se ajustar. Ah, Isa, você quer dizer que a gente vai mudar o nosso perfil? Não, queridas, isso a gente não muda, né? É algo que a gente melhora, mas a gente pode melhorar muito. E eu e Tati Saquela estamos aqui para dizer a vocês que nós somos a prova viva de que melhoramos muito e, curiosamente, como já nos conhecemos antes de Mary Kay com a fisioterapia, eu posso dizer categoricamente que nós melhoramos muito além da fisioterapia e que a Mary Kay foi a nossa escola, apesar da gente ter trabalhado aí tantos anos, tá certo? Então, o primeiro caso que eu já vou trazer aqui foi o que vocês mais trouxeram como dificuldade. Então, a gente colocou ele aqui, que é o perfil analítico. Porque na maioria das aulas a gente fala do perfil analítico por último. Então hoje a gente decidiu trazer esse perfil primeiramente porque vocês que nos enviaram, vocês trouxeram essa questão, que vocês têm um pouco mais de dificuldade em lidar com perfis analítico. Quem é o analítico, gente? Ela é aquela pessoa detalhista, ela é aquela pessoa que demora para decidir, que às vezes pensa muito, que precisa de segurança, tá? E aí, uma situação que vocês trouxeram: uma consultora que vocês querem iniciar, uma convidada que vocês querem iniciar, outras trouxeram como consultoras que já estão no time, então a gente vai juntar esse caso, tá? Ela já tem kit, ela já tem material, ela já entende, ou ao contrário, a que está chegando tem potencial, tem o dinheiro para investir, tem o perfil de trabalhar com pessoas, enfim, mas ela não age, ela não traz a ação, porque ela nunca se sente pronta, tá? Então, essa é a queixa. Então, qual é o desafio de vocês como líderes? Quer seja líder de uma cliente, quer seja líder de uma consultora. Você não pode pressionar essa pessoa, tá? Então, uma pessoa de perfil analítico, ela não trabalha bem sob pressão. Mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar ela travar, ela paralisar. E se você não entra em ação, ela vai paralisando, tá certo? Se vocês se identificam com isso ou quiserem complementar alguma coisa a mais aqui, vocês vão trazer para a gente. Então, qual é um diálogo que seria interessante com uma pessoa que é bem analítica? Então, vocês podiam falar para ela: olha, Aninha, eu tô com a Aninha hoje a semana toda, tá? Se tiver alguma Aninha aqui, não é para vocês, é a minha Aninha do meu mundo didático aqui. Eu percebo quanto você gosta de fazer tudo bem feito, e isto é uma qualidade maravilhosa, né? Mas que tal agora a gente escolher uma ação simples? E aí eu tenho que trazer ela para uma ou duas ações simples para que você possa ganhar segurança e a gente vai aí ajustando juntas, tá? Então esse é um tipo de diálogo que vai funcionar com uma pessoa analítica. Por quê? Ela precisa ser valorizada como todas as personalidades. Então, tudo que a gente trabalhar aqui com o desenvolvimento das pessoas, a gente vai trazer uma valorização em cima do que ela representa, do que ela tem. Por isso que eu sempre falo para vocês: encontre a característica positiva nessa pessoa para você já trabalhar com esses pontos dela. Mas você tem que trazer uma ação concreta, porque senão ela já antecipa a dificuldade que vai ter. Então, geralmente são pessoas que trazem uma ansiedade forte imbuída aí. E você, ao mesmo tempo, você precisa ajudar, mas você não pode acelerar ela demais nesse processo, tá? E aí, vocês me trouxeram um outro caso que eu vou botar aqui junto, porque geralmente uma pessoa ela não é só analítica, tá?
Então, vamos pensar se eu tiver uma pessoa analítica e mais equilibrada, talvez, né? Se eu tiver esses dois perfis juntos. E vai ajudar, né? Porque aí o lado analítico dela, que é muito forte, vai encontrar o equilíbrio, né? Ela vai saber que as coisas não são 8 e 80, ela vai saber centrar aquilo mais especificamente e ela vai conseguir avançar, porque provavelmente ela vai ter a família como centro de tudo e ela vai trabalhar com a segurança, mas ela vai avançando. Mas vocês me trouxeram um caso que eu particularmente considero difícil, também tenho que dizer a vocês que existem casos mais difíceis, que são os dois extremos, quando você tem o analítico e o dominante juntos. Aí você tem os dois perfis fortes no combate, né? E aí, o que a gente faz? Onde a gente vai trabalhar com essa pessoa? Trazendo ela para o mais equilibrado. Então, o que a gente faz? Se a gente tem, imaginem um cenário ideal, né? Que seria só ideal, seria só no mundo da fantasia, que a gente tivesse 25% de cada perfil divididinho para nós. Seria o cenário ideal, mas a gente não tem. Eu não conheço, pelo menos eu não conheço essa pessoa na minha vida ainda ela não chegou. Então, o que eu posso fazer? Olhar aonde está essa lacuna. Então, se eu tenho uma pessoa muito dominante e muito analítica, eu vou trazendo ela para situações mais equilibradas, mais comunicadoras, né? Pessoas mais influentes. Vocês entenderam? Então é como se fosse, gente, um quebra-cabeça. A nossa a nossa personalidade, o nosso perfil de comportamento, a nossa forma como a gente lida com pessoas é um quebra-cabeça que a gente vai montando e que a gente vira um pouco camaleão, porque a gente vai se adaptando, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês trouxeram agora. Rose falou que ela está tendo dificuldade devido a uma cirurgia, as meninas estão desanimadas por não estão me vendo na ativa na rua. Rose, depois você traduz um pouquinho a relação disso com o perfil comportamental, que é nosso tema de hoje, tá? Porque se for só a questão da sua cirurgia, a gente vai conversar depois mais especificamente. Não sei se isso tem a ver com a sua personalidade, mas traduz isso, porque senão a gente vai fugir um pouquinho do tema hoje, tá? Se você fez o teste, coloca aqui pra gente. Pri falou que aprimorar a comunicação, ficar mais assertiva. Sim, isso pode ser um ponto bem importante. Por quê? Vamos pegar esse ponto da Pri aqui. Quando eu tenho uma comunicação mais assertiva, eu dou um comando, gente, que as pessoas entendem o que eu estou falando, né? Então eu preciso me comunicar, quer seja com a minha cliente, quer seja com a minha futura consultora. Eu não posso dar uma margem para uma pessoa que, por exemplo, é muito influenciadora, que pensa, que adora estar com as pessoas, mas se eu não chamar ela para ação, para o resultado, para a decisão final, eu deixei ela solta no ar, né? Então eu tenho que saber lidar com o meu time, com prazos. E aí tem um lado do analítico que é maravilhoso. Qual é o lado do analítico que é maravilhoso? Que aí eu posso chamar aqui. Como você enxerga o assunto, os números, colocar isso como o seu ponto forte. Então, eu, particularmente, preciso de pessoas analíticas ao meu redor que enxerguem isso. E algumas já me falaram assim: nossa, Isa, você é super analítica. Isso foi um elogio muito grande para mim, porque é o meu pior lado que eu tenho, mas por conhecer que isso é o meu pior lado, eu me cerco de muita antecedência na organização das coisas que eu preciso de análise. Eu anoto tudo, eu olho o relatório com muita propriedade. Muitas vezes eu mando para vocês, ó, dá uma olhada nesse relatório, veja quem está faltando, olha o que está aqui. Por quê? Por me conhecer tão bem. Porque se eu deixar meu lado analítico esquecido, eu vou falhar em diversas coisas, e vocês observam isso. Muitas dominantes e influentes estão, às vezes, a todo momento no grupo. O que é isso? Qual é essa regra? Qual é essa coisa? Eu falo, eu como líder, eu preciso assistir todas as reuniões da Mary Kay logo no primeiro dia, porque senão eu vou ficar perdida o mês inteiro sem saber. Então, essa é uma dica
que personalidades analíticas que funcionam bem trouxeram para nós. Então, se o seu lado analítico não é bom, você tem que estar muito antenada. Você tem que, quando a pessoa lhe perguntar uma coisa, você já tem que estar com o print. Olha aqui na reunião, vocês sabem que eu faço isso. Vocês que convivem de perto comigo, quando eu não tenho um domínio com a coisa, eu vou correr para procurar aquele resultado. Mas a maioria das coisas que as pessoas perguntam, e às vezes são pessoas analíticas. E aí eu digo, o seu lado analítico não está canalizado no ponto melhor. E aí eu vou passar para a Tati agora trazer um outro caso, mas vou responder só a Mônica aqui, que está perguntando aqui, uma líder estável, como lidar com a dominante? A estável pensa muito e a dominante é rápida. Deixa eu te tirar essa dúvida aqui, Mônica. Na verdade, a estável, ela pensa, tá? Mas ela pensa com equilíbrio. Ela não pensa tanto, por exemplo, como a analítica que paralisa. Então, o que que você tem que trazer? Você tem que trazer para a estável, se você é dominante, né? Você tem que trazer para ela que ela vai ser rápida, vai ser uma pessoa dominante, ela é rápida, ela é certeira, ela quer as coisas para ontem, mas ela tem que, ao mesmo tempo, saber que as pessoas não respondem a ela nesta velocidade dela e que ela vai ter que buscar, né, esse equilíbrio, mas que juntas, essas duas personalidades juntas, fazem um casamento perfeito, né? Porque dá um pouquinho de freio, a estável vai dar um pouquinho de freio na dominante, e a dominante vai precisar respirar mais e falar: opa, eu preciso lidar com todas elas. E aí você pode trazer uma pitada de quê? Que falta uma pitada de influenciadora. E é nessa hora que a Mary Kay traz aqui o prato cheio para nós, que é o que? O reconhecimento. E aí ela começa a ver que isso é gostoso também. Não é o principal foco dela, mas ela vai falar: opa, se eu agir, se eu tiver resultado, se eu realmente fizer esse script, eu vou ter o reconhecimento, e aí o reconhecimento vai fazer uma grande diferença. Então, Moniquinha, eu colocaria aí uma pitada de influente, né, nessa dupla, tá certo? E lembrando que você tem que se adaptar na hora que você está lidando com cada uma. Mas saber disso, parabéns, já é um grande avanço para você. Certo, Tati Sakelli? É com você agora. Perfeito. É sempre um equilíbrio, né? Então, assim, eu penso que a gente realmente acaba complementando muito umas às outras. Eu vou falar um pouquinho de um caso de uma pessoa influente, que particularmente eu amo pessoas influentes, né? Por quê? Porque na minha concepção, e eu tenho um amigo que é influente, Mônica conhece o Weber, eu sempre vi uma pessoa influente como aquela que consegue circular em diferentes grupos, né? Isso é maravilhoso, porque se você tem um grupo de pessoas muito sérias, esse influente, ele consegue deixar mais leve. Se você tem um grupo de pessoas mais analíticas, esse influente vai deixar mais divertido e assim vai, né? Então eu falo que o influente, ele realmente ele circula muito bem. Agora, quem é esse influente no nosso mundo Mary Kay? Muitas vezes é aquela pessoa super empolgada, né? Ela chega no negócio e ela tá muito empolgada. Nossa, ela vai fazer acontecer, tá tudo maravilhoso. Ela descobriu o pote de ouro ali no arco-íris e ela tá feliz da vida. E aí você começa a falar, talvez até de uma meta ou estipular alguma coisa, ela já multiplica por 100 mil, porque ela tá naquela empolgação, né? Então, nós que somos líderes, quantas consultoras começam desse jeito, né? É aquela pessoa que fala muito. Vocês já viram essa pessoa? Vocês pensam, enquanto eu estou falando aqui, vocês conseguem pensar em uma pessoa? Porque é muito fácil identificar essa pessoa enquanto consultora quando ela entra no negócio. Então ela tá a milhão. E aí, o que que eu faço? Né? Como é que eu oriento? Como é que eu direciono essa pessoa? E aí eu costumo falar que eu prefiro mil vezes quem quase não fala
e faz do que quem fala muito e é muito empolgada, porque essa eu preciso trazer, ó, a gente precisa direcionar. Você precisa dar um suporte maior, né? Então, o que que eu faço com essa pessoa influente? O que que ela precisa? Ela precisa desse direcionamento, desse teu apoio. Você precisa sentar com essa pessoa e dar para ela o script, o que é que de fato ela tem que fazer. E mais importante do que isso é você fazer um acompanhamento de perto. Para quê? Para ela não voar muito, porque do mesmo jeito que ela às vezes é super empolgada e ela começa muito empolgada, ela também desiste com facilidade, né? Ela para ali com facilidade. Por quê? Porque nessa empolgação toda ela vê que ela começa a fazer as coisas, mas às vezes sem direcionamento, às vezes sem muito foco, né? E aí ela acaba se perdendo. Então a gente precisa trazer essa pessoa para o contexto de fato e para o trabalho de fato. Então é interessante para essa pessoa vocês dividirem, né, a ação em pequenas partes e acompanhar essas partes para ver como é que ela desenvolve, como é que ela atua em cada uma delas. Falem aqui para mim, vocês conseguem pensar em alguém assim? A estável também, gente, é uma pessoa que muitas vezes ela é muito voltada a estável, a influente, né? Ela é muito voltada para o reconhecimento. Isso é outra atenção que a gente tem que ter para essa pessoa influente. Ela gosta. Então, quando eu penso em estável, eu penso numa diretora minha que quando a gente estava num retiro, ela desceu, era uma festa. E a gente tinha que estar de branco. E ela desceu aquela escadaria. E aí ela tava ali toda. E eu não sou uma pessoa de ficar. Eu não sou de reparar, tá? Você, às vezes, eu falo que às vezes a pessoa pode estar ali pelada na minha frente que eu vou falar. Tudo bem, passou. Não sou uma pessoa que vê muitos detalhes. Eu acho que talvez essa minha dominância às vezes não me permita isso. E aí ela desceu aquela escada, ela parou do meu lado, ela fez assim: "Você não vai falar como eu tô maravilhosa?" Então, essa influente, ela precisa de reconhecimento, ela gosta de reconhecimento. Então, como é que você traz também essa pessoa para você? Reconhecendo, aplaudindo, né? Então, reconheça os detalhes dessa pessoa. Porque a grande sacada da gente conhecer os perfis é a gente buscar ter conexão. Então, eu, como uma dominante, e eu tenho até um pouco de analítica, né? Para não dizer às vezes que eu acho bastante, eu preciso, né, me conectar com a influente. E a influente, para mim, a influente, eu tô falando influente, oh, meu Deus. A estável. A influente mesmo. Eu preciso me conectar com essa influente. Essa influente, para mim, é um pouco mais difícil. Por quê? Porque quando eu olho para ela, eu falo, meu Deus do céu, é uma pavoa. Você entendeu? Né? Ela gosta. Eu penso numa diretora nacional que ela é pavoa, maravilhosa, assim. E é isso, mas eu tenho que me conectar com ela. E da mesma forma, eu tenho que me conectar com essa estável, né, que é muito voltada para a família, que eu falo assim, olha, amanhã, que é o que aconteceu hoje, amanhã tem um salão que fulana não vai poder ir. Nesse salão, quando ela vai, ela faz R$ 3.000. E essa pessoa tá precisando muito de dinheiro. Mas ela fala, amanhã eu não consigo. E por que eu sei que ela não consegue? Porque ela não consegue se organizar com as coisas que ela tem em casa. Quem me faz isso? Quem é essa pessoa? Essa é estável. Né? Essa é a estável. Vocês entenderam isso? Então a Rayana se conectou com essa influente. Essa influente, ela traz o quê? Ela traz alegria, ela traz energia, ela traz empolgação. Eu particularmente amo, né? Como eu não tenho quase isso, né? Eu não tenho muito essa coisa, né? Eu tenho até um pouco disso, mas muito com pessoas que eu conheço, não com pessoas às vezes que eu não tenho tanta relação. Então, uma acrescenta muito a outra. Ficou claro para vocês essa pessoa que é essa influente maravilhosa, né? Ela precisa o quê? De direcionamento, ela precisa de reconhecimento, ela precisa de apoio, ela precisa do teu direcionamento ali. E muitas vezes dia a dia com ela, inclusive
dentro da rotina dela. Porque dentro dessa empolgação, ela é a pessoa que para tomar café com todo mundo o tempo todo. Né? Essa diretora que eu tô falando, teve uma época que a gente, um período aí que a gente conversou, e ela falou assim para mim: é que eu tomo café com as crianças antes de ir para a escola. Aí a fulana chega para trabalhar, que era funcionária dela, eu paro para tomar café. Essa é a influente. Né? Aí ela para tomar café 10 horas no dia. É claro que ela não produz, né? Porque não dá para tomar café com todo mundo que aparece na nossa frente, certo? E Tá? falta constância, né, Tati, aí para influente, Lógico, né? não tem isso, né? Ela não consegue se organizar. E aí fica ali aquela coisa na cabeça que deve ser maravilhosa, né? Ela deve ser muito feliz Deixa dentro eu dar dessa um ponto doideira aqui toda. só, deixa eu dar um ponto só na sua personalidade, porque como minha filha é mais velha, eu conheço muito. É do mesmo jeito que eu falei do analítico que eu me desenvolvi. Quando vocês ouvem a Tati falando isso, então assim, eu lá há 17 anos de Mary Kay, achei que ela poderia melhorar nesse ponto. Hoje eu acho ela uma das melhores influenciadoras, porque ela não tem o lado pavão, mas ela é extremamente comunicativa e ela chega e ela vai. Então, o que que ela fez? Ao se conhecer assim, porque na fisioterapia ela podia ser daquele jeito, ela desenvolveu isso ao ponto de que hoje, vocês que não lembram da Tati antiga, se vocês fossem apostar na personalidade, vocês iam dizer: a Tati é uma dominante influente. Iam ou não iam? Porque ela desenvolveu muito bem esse lado influenciador. Então, é o que eu quero trazer para vocês. Como a pessoa desenvolve pela necessidade de fazer um trabalho de excelência. Então, tá aí um exemplo perfeito para vocês. Né, minha comunicadora? Perfeito. Você já falou da comunicadora, então, né? Eu acho que agora a gente pode falar um pouco dessa amigável, né, Isa? É, Que é dessa essa mulher estável, isso. é, que é maravilhosa e que nós temos muitas consultoras dentro do nosso negócio. Ontem eu estava falando com uma, justamente nesse perfil aí, que, que é aquela mais cuidadora, que é aquela que evita o conflito, mas muitas vezes ela diz: eu tenho dificuldade de vender. E ontem eu mandei para algumas, que até é uma dica aí também para vocês, que tem pessoas no time, esse kit maravilhoso, bem-vinda de volta, que realmente está espetacular, né? Por 299. Mas a pessoa que é analítica, aí ela vai bater o olho no kit, ela vai falar: gente, isso aqui é maravilhoso, vale a pena, tal, tal, tal. Essa estável aqui, eu mandei a foto para ela, ela não chamou atenção. Mas de cara ela já me disse: ô Isa, tipo assim, ela gosta muito de mim, ela, né, gostaria de me agradar, mas ela fala: eu não sei realmente vender. E aí eu trouxe para ela, eu nunca vou deixar, gente, uma frase, uma palavra negativa, uma decisão negativa morrer ali na conversa. Porque quando a pessoa termina uma conversa com você com algo negativo e você deixou aquilo ali, o que que você está falando? Olha, eu concordo com você. Você tem toda a razão, né? E realmente eu concordo, jamais vou concordar. E aí eu disse a ela que eu não concordava com ela, porque ela é uma pessoa extremamente comunicativa, conciliadora, né? Ela está sempre assim equilibrada. E ela cuida de muita gente, né? Eu falo, você só precisa tirar de você essa crença limitante, porque as pessoas colocam uma crença de que vender é algo assim chato, complexo, etc e tal. E aí eu falei isso para ela, né? Não sei se ela vai fazer, mas eu falei, pelo menos ela fica ali refletindo, né? Que a minha vontade, às vezes, era realmente encerrar a conversa, mas se eu sou uma desenvolvedora de pessoas, eu tenho que ser uma pessoa que acredito até o fim. E eu amo trabalhar com pessoas equilibradas, com pessoas cuidadoras que evitam conflito. Só que o que que a gente precisa colocar para essas pessoas? Se vocês têm pessoas assim, você tem que dar uma pitada de dominância para ela, porque senão ela vai ser pacata, a figura pacata, recatada e do lar, não é mais ou menos assim? São pessoas que faltam
potência, que faltam. Sabe aquela energia vital que a gente já falou em outras aulas? Então, a equilibrada, muito tranquila. Ela acha que ela não tem perfil para nada, ela é conforme, ela precisa ficar ali na zona de conforto dela. Você tem que dar uma pitada de energia para ela. E aí você traz uma ação. Então eu falo para ela, olha, de todos os produtos que você ama na Mary Kay, qual você acha que é indispensável? Então ela usa os cuidados de pele e tal. Que tal você, né, orientar 5 amigas e falar sobre como esse produto teve esse resultado, né? E eu tenho uma maravilhosa que ela amou tanto a base, porque ela tinha uma pele muito manchada, enfim, já contei esse caso para vocês, e ela já indicou 2 bases, ela já vendeu para 2 amigas a base. Eu ainda não chamei ela para ser consultora, eu estou deixando ela vender um pouco, tá? Então vocês têm que ir sentindo isso aí. E uma coisa que eu poderia perguntar para vocês, se vocês se sentem nesse perfil conciliador, amigável, como você transforma esse cuidado que você tem, muitas vezes com a sua família, muitas vezes com seus amigos, em uma ação prática que lhe traga resultados? Porque é isso que a gente precisa ter, né? A gente precisa ter um resultado com o nosso perfil. Então a gente vai melhorar os pontos que a gente acha que necessita. Senão a gente vira Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim e eu não vou mudar. E se tudo bem, se você está se sentindo ótima, perfeita, maravilhosa, você vai conquistar e vai ficar aí. Mas se você quer liderar, e isso, gente, eu poderia dar exemplo para vocês de líderes familiares, de líderes religiosos, de líderes de empresa, de líderes estudantis, vocês vão enxergar esse perfil, né? Mas aí a gente tem que puxar uma pitada, porque ninguém tem um só. Tudo bem? É, Quer mais é, aí que vocês querem? a- Olha, explorem a gente. Vocês têm mais 10 minutos para trazer mais casos aqui para nós. Essa líder Mas, estável, deixa eu dar um pitaco aqui. Essa líder estável, meninas, é bem interessante você trazer para ela, como ela é muito voltada para a família, né, para o círculo dela, você trazer a necessidade dessa família, né? Porque muitas vezes pode ser que ela fale assim, e ela coloque os afazeres que ela tem com a família para justificar o que ela não faz no trabalho. Vocês já ouviram isso? sim, Né? Então, às vezes você fala para ela assim: "Não, olha, tem um salão amanhã". A Tamires faz geralmente nesse salão R$ 3.000, mas ela não vai poder ir. Aí ela fala assim: "Não, mas tem o Miguel que eu tenho que orientar, mas tem a fulana que eu tenho que levar na escola". Ela não consegue sair daquele círculo. Então, o que que você precisa trazer para ela? Qual é a necessidade que essa família tem? Porque para ela isso vai ser importante, né? Então eu acho que eu acabo atraindo. Eu não sei se eu atraio muitas pessoas estáveis, né? Porque talvez dos perfis seja o que eu menos tenho, ou porque de fato na Mary Kay nós temos muitas pessoas estáveis. Então o que que você precisa trazer para ela? Você precisa trazer para ela o senso da realidade, né? Então qual é a necessidade dessa família? Ontem mesmo eu estava vendo seguro saúde, né? E eu falei assim, gente do céu, como tá caro? Eu nunca paguei seguro saúde na minha vida, tá? Vou ter que pagar agora, depois que minha mãe faleceu. E aí eu fui ver o seguro saúde, eu falei, meu Deus do céu, como é caro esse negócio. Então, essas vezes é uma necessidade, né? Que essa família tem, que essas pessoas tenham e que eles não tenham. É uma escola particular, né? É um curso de inglês, é uma natação, né? É um curso extra, né? Enfim, então busca isso nessa mulher estável, porque se você falar às vezes muito dela, né? Querer falar dela, qual é a tua necessidade, qual é o teu sonho, ela não consegue. Ela não consegue, por quê? Porque a mente dela tá muito voltada para o outro. Pode ser, e assim eu espero que depois de um tempo de Mary Kay, ela volte um pouco mais a atenção para ela e não apenas para as pessoas. Mas a princípio é um jeito de você trazê-la. E para a gente finalizar, a gente vai falar do perfil dominante, né? Que é esse perfil aqui, que é o perfil
mais, vamos dizer assim, mais leonino, né? No sentido de ser aquele perfil que é aquela pessoa da ação, né? Quem aqui se identifica com esse perfil? Se vocês forem viajar, quem é a dominante? A dominante vai fazer o quê? A dominante vai dirigindo. A dominante é a que vai organizar. A dominante é que vai agitar ali e ir para ação. Então, vejam, né? A dominante ela tem todo esse lado maravilhoso que ela vai, ela faz. Mas o que que ela tem que tomar cuidado, essa mulher dominante? Senão ela atropela os outros, né? Então, muitas vezes, uma pessoa dominante, eu vou falar muitas vezes como eu faço. Eu tô ali numa reunião, e aí eu falo, aí na minha cabeça eu mesma penso, você tem que escutar, você tem que escutar, você tem que escutar. Aí chega uma hora que eu falo assim, gente, então vamos lá, deixa eu ouvir vocês. Qual é a ideia? O que que vocês querem? Qual a ideia de vocês? O que que vocês buscam nesse momento? A dominante ela tem que tomar cuidado, senão ela fala demais. Ela atropela o outro. E quando ela atropela o outro muitas vezes, imagina o outro se é uma mulher estável, ela fica sem ação. Então, a gente precisa tomar, quem é dominante precisa tomar cuidado com isso. Por um lado, tem toda essa energia da ação, e por outro lado, você tem que tomar cuidado, senão você atropela o outro, né? E na verdade, dentro do nosso negócio, a gente precisa de iniciativa aqui de todo mundo, né? De iniciativa de todo mundo. Então, por exemplo, olha ali a dominante. Você vai para um evento, a dominante vai, arruma a mesa e ela já quer começar a atender. A analítica, o que que ela faz? Ela vai e ela ajeita um pouco melhor, ela arruma, ela deixa mais bonito. A estável, o que que ela faz? Ela recebe melhor as pessoas, né? Ela nem conhece, mas ela recebe. Eu adoro. E aí, quando eu tô falando isso, quando eu tô pensando isso, aqui eu tô me vendo num evento que tava eu, a Mônica e a Elisete, três pessoas que estavam aqui. Então eu já tava ali, ó. Olha, pode começar, vamos lá. A Mônica tava arrumando a mesa linda e a Elisete tava abraçando todo mundo. Isso é maravilhoso. Por que que eu acho maravilhoso? Porque uma complementa a outra, né? E isso faz com que as suas ações se tornem cada vez melhores, porque aí eu aprendo com uma como ser um pouco mais calorosa com o outro. Eu aprendo com a outra como deixar um ambiente mais bonito, mais harmônico. E é esse o nosso trabalho, né? Certo, Isa? Certo. E aí eu vou, deixa eu ver aqui se temos aqui umas perguntas. Não, a Pri falou que ela é analítica e ela é estável. A Pri comentou aqui que ela deixa muitas vezes a última palavra negativa das Hum. pessoas, né? Tem um excesso de transparência. Então vamos transformar isso, Pri. Vamos transformar. Às vezes não é excesso de transparência. Às vezes você pode estar no inconsciente, tá, gente? Muitas coisas que a gente faz é no nosso inconsciente, a gente não percebe. Por isso eu tenho uma frase que eu gosto muito com pessoas que eu tenho confiança e que eu acho que podem acrescentar para mim. E eu pergunto: o que que você está vendo, Tati, que eu não estou vendo? E Tati me pode me dizer. Então, às vezes, você também está acreditando nisso. Então, você para ali porque você está com a crença limitante, você está acreditando naquela palavra negativa. E aí, gente, é trazer a liderança para a consciência de vocês. É pensar: olha, eu sou líder, eu não posso então acreditar nisso daí. Eu vou ter que trazer uma ideia para que essa pessoa possa reagir, tá? Então essa é a dica que eu dou aí para você. E quando a gente entende, ó, sou analítica estável, o que que eu falta um pouquinho? Então, falta um pouco mais de dominância, falta um pouco mais de influência e vou colocando lá. Então eu acho que vocês estão no caminho. Se não tivermos mais nenhuma questão, eu vou deixar aqui uma lição de casa para vocês, tá? E para que vocês possam aí pensar sobre isso, né? Sobre o seu planejamento. Então, em 2026, o que é que vocês precisam ajustar, né? Então, assim, qual é o ajuste pequeno, tá, gente? Não quero que vocês pensem em um ajuste gigantesco, não. Qual é o ajuste pequeno
no meu jeito de liderar que vai fazer o meu time crescer mais leve e no próximo ano. E aí você vai conversar com a sua líder, né? Isso é muito importante que ela traga essa ajuda para vocês, tá? Então vou repetir aqui. Qual é o ajuste pequeno no meu jeito de liderar que fará o meu time crescer mais leve no próximo ano? E é esse o desejo que a gente tem. Então, apesar da gente trazer para vocês aqui, né, a gente falou muito do dominante e do analítico, porque a gente se enxerga também muito aí nessa parada, eu poderia dizer para vocês que não são os perfis mais fáceis de liderar, tá? E talvez nem de conviver, porque são líderes que se cobram. A gente acaba se cobrando muito. Cobra dos outros e cobra de você mesmo, né? Então, o maior trabalho, e por isso que talvez a gente pegue tanto nesse ponto com vocês, o maior trabalho de desenvolvimento nosso não é técnico, é emocional. Então, vai ficar esse convite para vocês. E vocês podem melhorar muito. Haja vista que a gente tem trazido aí, né, grandes resultados, porque são pessoas que, bem trabalhadas, vão trazer resultados. Então, a gente está aqui para dizer a vocês, com as nossas vulnerabilidades, que é possível dar certo em qualquer perfil, em qualquer movimento, desde que a gente se encontre, se analise e assim se permita mudar. Porque também se você se fechar numa ostra e você falar, não, 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 não quero, não preciso melhorar nada, estou ótima assim, né? E é esse o nosso desejo. E que 2025 foi um ano de crescimento, nós percebemos muito isso em vocês, talvez ainda não com o resultado concreto que vocês gostariam, mas lembrem-se que a semente muitas vezes ela não germina imediatamente, a gente está no plantio e 2026 vai ser um ano de colheita muito grande para vocês, mas acreditem, esse é o caminho, né? E foi algo assim que se eu falar para vocês, eu e Tati, a gente não planejou isso aqui, porque quando a gente convidou a Emiliana, de verdade, a gente não sabia o tema que ela ia falar, porque quando a gente convida alguém, a gente deixa a pessoa muito à vontade, a gente não diz fale isso ou fale aquilo. E quando ela trouxe isso, eu falei: olha, minha filha, é resposta divina mesmo, para a gente saber que está no caminho certo. Porque muitas vezes a gente olha para vocês, a gente vê um potencial gigantesco e vocês não estão enxergando. Porque é uma questãozinha de lapidar desse pequeno ajuste que a gente traz como líder de vocês com todo amor e carinho. E porque vocês têm que acreditar nisso, que nós somos mulheres inteligentes e que a gente quer que vocês deem certo. Porque se vocês derem certo, nós vamos dar certo. Então acreditem, quando a gente está trazendo um ponto para vocês melhorarem, acreditem, a gente está enxergando não melhor, mas a gente está enxergando com mais experiência de Mary Kay de vida, né? Porque a gente está nessa caminhada. Esse é o meu recado para vocês. Tati, se despeça aí, minha filha. Queridas, é assim, busquem se relacionar realmente com pessoas de diferentes perfis, né? Eu gosto muito desse exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Numa viagem, né? Escolham pessoas de diferentes perfis, porque é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a analítica vai guiar, ela que vai olhar o mapa. A influente, ela vai escolher a música. A estável vai levar o lanchinho para todo mundo. E a dominante vai dirigir o carro. Então, isso é maravilhoso, tá? Então, que a gente realmente tenha essa sabedoria de trabalhar, de se relacionar com diferentes perfis, porque isso acrescenta a gente e é quando a gente mais consegue evoluir, não só pessoalmente, né? Não só profissionalmente, mas pessoalmente também, tá bom? Ó, um beijo gigante para vocês, viu? Eu Fiquem com desejo assim Deus. um Natal maravilhoso, um ano novo incrível. E aí, de quarta-feira, a gente não acabou nossas aulas de segunda ainda,